Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Senhor, a tua vontade, na terra e no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, como nós perdoamos aos nossos ofensores. Não nos deixeis que venhamos cair em tentações. Livrai-nos, Senhor, de todo o mal, porque em Ti encontramos a paz, a verdade e o amor, por todo sempre, e assim o seja. Boa noite a todos. Todos muito bem-vindos a mais uma sexta de tratamento de saúde espiritual em nossa casa Cantinho de Jesus. Nós estamos estudando o livro Messe de Amor, pelo Espírito Joana de Ângeles, através de Valdo Pereira Franco. Essa obra foi escolhida pelo grupo de sexta-feira, porque na semana que não tem tratamento de saúde, nós temos as reuniões que acontecem normalmente do grupo de desobsessão da sexta-feira. Aí, no dia que não temos o estudo aqui público, fazemos o estudo do livro dos médicos. E o grupo interagiu, escolheu essa obra Messe de Amor, e nem passou por minha cabeça. Depois que eu fiquei sabendo, que a gente vai acessando as informações, o grupo escolheu. E neste ano de 2024, a obra está completando 60 anos. Inclusive, lá na Bahia, na Mansão do Caminho, onde o Divaldo ainda se encontra encarnado ou reencarnado, foi feita até uma ação comemorativa, não somente a ele, que completou 97 anos este ano, como também do primeiro livro psicografado por ele, através de Joana de Ângeles. E olha que coincidência, a casa está estudando o Messe de Amor, e as casas espíritas estão estudando também, algumas pelo menos que chegou ao nosso conhecimento, essa obra. Ao ponto que já recebi até um convite de uma casa aí para fazer um estudo da obra, Messe de Amor. Como é que são as coisas? Bom, então esse livro, Joana de Ângeles, através de Divaldo, traz para nós inúmeras lições. Todas elas estão alinhadas com o Evangelho de Jesus e com as obras da codificação espírita. Hoje, nós vamos estudar o capítulo 4, que traz o título Disciplina. E ela vai iniciar dessa forma. Preciso pegar o óculos, senão não enxerga. Se bem que eu estou enxergando, de longe eu enxergo. De perto, não sei o que acontece, né? Vai deixando de enxergar. Em toda a criação vibra a mensagem paternal da ordem divina. A pequenina planta, alçando-se em busca da energia solar que a sustenta, o aço rei girando submisso em torno de outro que lhe serve de berço, o verbo rastejando na limitação dos recursos de que dispõe, as águas domadas nas represas, produzindo força elétrica que movimenta o progresso. Então ela já abre a lição para nós, mostrando que dentro da natureza há um equilíbrio, há uma harmonia dentro de uma ordem. E essa ordem, ela é divina. Então nós observamos isso. Basta que tenhamos um pouco de sensibilidade para observarmos os quadros diários da natureza. Tudo dentro de uma ordenança, com equilíbrio, com harmonia. Bom, aí ela vai nos chamar a atenção para o seguinte aspecto: quando o
desrespeito irrompe na máquina da ordem, campeiam a tormenta e o desequilíbrio. Então isso é fato. Todas as vezes que há um desrespeito por qualquer coisa que seja, teremos as consequências. E essas consequências trarão tormentas, desequilíbrios. Aí ela vai dizer que a ordem é irmã gêmea da disciplina, que sustenta a produção e inspira o progresso. Em ti mesmo, a reencarnação significa escola de iluminação, mas também cárcere disciplinar, em cuja oportunidade adquires recursos e valores que te propiciam liberdade e ascensão. Então, na própria reencarnação que nós nos encontramos, nós temos uma certa liberdade, sabemos disso, mas às vezes nós somos envolvidos numa situação onde a nossa liberdade ela se torna limitada. E aí ela chama aqui como um cárcere. Com qual objetivo? Com o objetivo de punir, de castigar? Não. De reeducar. E nós precisamos estar atentos a isso. Por quê? Através dessa reeducação, a disciplina, que muitas das vezes nós não aceitamos, ela vai nos colocar no caminho que deveríamos estar seguindo. Então, é o primeiro ponto que tem que ser analisado. E aí ela vai colocar assim: para preencher a função a que se destina, cada coisa necessita da adaptação que a disciplina impõe. Como disciplina, entende-se o conjunto de deveres nascidos da ordem imposta ou consentida. Bom, então vamos ficar nessa frase aqui, porque ela é um pouco profunda. Vou repetir ela. Como disciplina, entende-se o conjunto de deveres nascidos da ordem imposta ou consentida. Adelante. Como é que nós podemos entender isso? Conjunto de deveres. Quais são os nossos deveres? Porque direitos nós os temos e buscamos de todas as formas fazer com que eles prevaleçam. Mas esquecemos às vezes dos nossos deveres. Deveres simples, corriqueiros, do dia a dia. Nada assim de forma estrondosa. Algo que está próximo e que nós temos condições de fazer, de realizar e que deixamos passar. E aí, necessitamos de termos disciplina. E o fato é que nós, seres humanos, somos completamente indisciplinados. Isso é uma realidade. Ah, Delano, eu sou disciplinado. Ótimo, que bom. Estamos aprendendo. Agora, de 0 a 10, nós ainda não atingimos a nota 10 no campo da disciplina. Não atingimos. Quando nós atingirmos essa nota, nós estaremos em uma situação muito diferente da qual nos encontramos hoje. Quando eu falo situação, eu estou falando a nível moral e espiritual. Então nós temos que ter esse olhar
mais abrangente em relação à vida. Quem tem vida é espírito. Mesmo a verdade, para chegar ao homem, é dosada em cotas que o vitalizam. Então vejam bem, ela está trazendo aqui, apenas para que nós possamos ter uma ideia, dentro dessas duas frases, duas questões que se encontram em O Livro dos Espíritos. Como disciplina, entende-se o conjunto de deveres nascidas da ordem imposta ou consentida. Podemos trabalhá-la dentro da questão 258 do Livro dos Espíritos. Mesmo a verdade, para chegar ao homem, é dosada em cotas que o vitalizam. Nós podemos também alinhar essa frase à questão 628 do Livro dos Espíritos. Adriano, você falou a questão, mas eu não sei de cor a questão do Livro dos Espíritos. Então nós vamos relembrar. Questão 258. Allan Kardec, codificador, questiona a espiritualidade superior. Está no capítulo 6, da segunda parte, ou segundo livro, e o subtítulo é Escolha das Provas. Quando, na erraticidade, antes de começar nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena. Então, quando Kardec usa a palavra erraticidade, ela significa o intervalo de uma existência no plano físico e o estágio do espírito como desencarnado nas dimensões espirituais. Então, erraticidade significa justamente que, numa dimensão espiritual, próxima à Terra, esse espírito necessita ainda reencarnar. Quando ele não necessitar mais de reencarnar, ele sai da erraticidade do planeta Terra para adentrar outras linhas de progresso. Mas pelo menos vamos trabalhar aqui na Terra apenas, tá? Vamos sair da Terra, não. Resposta. Ele próprio escolhe o gênero de provas, porque há de passar. E nisso consiste o seu livre-arbítrio. Então, lá no plano espiritual, nos é apresentado, de acordo com a nossa ficha espiritual, uma reencarnação, por exemplo. E dentro dessa programação, nós podemos consentir ou a programação será imposta. É o que Joana de Anjos está colocando. Como disciplina, entende-se o conjunto de deveres nascidos da ordem imposta ou consentida. Então, nós podemos escolher as provas, porque nisso consiste o nosso livre-arbítrio. A disciplina que nós precisamos estabelecer no plano físico para fluir dentro de um equilíbrio, de uma harmonia, de uma serenidade, trabalhando os deveres com disciplina, faz com que nós eliminemos muitas coisas que poderiam ser desagradáveis à nossa atual existência. Mas, na realidade, nós fazemos o contrário. Por quê? Porque somos indisciplinados. E aí, dentro mesmo do livre-arbítrio que nós temos na condução do nosso veículo físico, algumas coisas vão ser impostas. E nós não teremos como fugir delas. Teremos que enfrentar. Vamos citar um exemplo. Doença.
as doenças, elas não chegam em nossa casa, bate na porta, a gente, quem é? Ah, é a doença. Estou aqui não, né? Estou aqui não, bateu na porta errada, é no vizinho do lado. Não existe endereço errado. Quando algo chega até nós, é porque nós necessitamos passar por uma situação que consentimos ou está sendo imposta de acordo com a nossa forma de caminhar na atual existência, através de escolhas. A escolha do Espírito. Ah, Delano, mas eu não escolhi doença. Ninguém escolhe doença. Mas a sua forma de pensar, de vibrar e de se conduzir atrai a doença. Então, Joana de Ângeles está chamando a atenção para que tenhamos a disciplina de, ao menos, olhar para dentro de nós, observarmos a nós. E ela, primeiramente, coloca os quadros da natureza que são educativos para o espírito. Então, se você plantar uma semente de laranja, no outro dia você não vai conseguir colher a laranja, porque tem um tempo. E dentro deste tempo estabelecido para que a semente passe por todas as fases até chegar à condição de fruto, nós precisamos seguir com disciplina essas fases e não interromper a fim de não podermos colher frutos que não estejam maduros. Porque colher fruto verde não é bom para o paladar, sabemos disso. Comer uma fruta que está verde, a pessoa pode até comer, não tem problema nenhum, mas o paladar, o gosto, não é o mesmo quando você come um fruto que está ali, do jeitinho para ser ingerido. É diferente. Todos nós sabemos disso. Por que nós não fazemos isso em relação à nossa vida? Por que somos tão indisciplinados? É por isso que, na outra frase, ela coloca: a verdade, para chegar aos seres humanos, ela vem em cotas que vão vitalizando. Na questão 628 do Livro dos Espíritos, vejam bem, estou apenas aqui abrindo um leque, tá, gente? A lição é profunda, como todas no livro. E ela está apenas trazendo para nós algumas frases para as reflexões. Na questão 628, o Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, ele questiona a espiritualidade. Por que a verdade não foi sempre posta ao alcance de toda a gente? Resposta: importa que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como a luz. O homem precisa habituar-se a ela pouco a pouco, do contrário, fica deslumbrado. Então é o que ela está dizendo. Nós vamos, através de uma disciplina conosco mesmos, trabalhando valores dentro dos deveres aos quais devemos realizar, para burilar o nosso ser, aquilo que somos em essência, o Espírito. Ah, Delano, mas está complicado, está difícil.
conquistar. Não é fácil, não é difícil. E a disciplina, quando bem entendida, ela vai nos propor a fazermos uma leitura não somente do momento atual, das consequências aos quais estamos mergulhados. Ela vai fazer com que nós voltemos para dentro de nós e busquemos as causas que originaram os atuais efeitos pelos quais vamos passando. Para realizar isso, necessitamos de disciplina. E, como ela é irmã gêmea da ordem, precisamos ordenar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas emoções. E, de mãos dadas, a disciplina e a ordem, como duas irmãs gêmeas, sabermos nos conduzirmos diante dos desafios que a vida vai trazendo até nós, dentro das provas e das expiações. As provas consentidas, as expiações impostas. A luz solar, que distende a vida sobre a terra, é filtrada e medida para atender às necessidades previstas pelo Pai Celeste, sem causar danos. A felicidade do homem decorre, pois, da disciplina que este se impõe. Aí ela traz alguns quesitos para que nós possamos aprender a termos disciplina. Primeiro, educação da vontade. É preciso educarmos a nossa vontade. Correção dos atos. Às vezes erramos e o orgulho não nos permite que vamos lá e fazemos a correção. Moderação da voz. Falarmos com equilíbrio, com serenidade, sem nervosismo, sem gritaria, sem aflição, com serenidade. Domínio dos impulsos. Esta é um pouco complicada. Ordem nas atividades e deveres, mantendo um alto padrão de respeito e moderação nas tarefas naturais do dia a dia. Fazermos as coisas com ordem, sem atropelarmos os processos para não sermos atropelados pelos nossos impulsos. Recorda assim a expressão do Mestre Jesus: eu não vim destruir a lei, mas dar cumprimento. Então ela está chamando a atenção para o ensinamento do Mestre dentro do Sermão do Monte, compreendendo lá no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, e que Allan Kardec extrai essa lição e coloca como título do primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo: eu não vim destruir a lei, mas dar cumprimento. Que nós possamos refletir sobre a disciplina que precisamos, que devemos realizar como um dever a nós. Não é pelo outro, não. O que o outro faz ou deixa de fazer, e eu vou colocar aqui em parênteses, tá, gente? Para não parecer assim que eu estou sendo muito duro, enérgico, é problema dele. Porque você não poderá responder por ele, ou por ela, ou por quem quer que seja. Mas você responde por você mesmo. Então nós precisamos ter essa lembrança em nós. Ah, Delano, quer dizer que eu não posso. Temos
o dever de auxiliar, de ajudar, de estender as mãos, de caminhar, se for preciso, juntos. Mas na hora da, vamos dizer assim, aferição por parte da espiritualidade, ninguém responderá pelos atos de quem quer que seja. Porque Jesus, ele foi claro ao ensinar: cada espírito recebe da lei de acordo com o que ele oferece à própria lei. E quando falamos lei aqui, estamos falando da lei de Deus, da lei divina. Que possamos refletir um pouco nisso. Então, este é o livro Mestre de Amor. Ou seja, um pouco meio enérgica a lição, mas com o objetivo de alcançarmos o amor. Que nós possamos caminhar em direção a este amor maior. Quer falar? O que é Messi? Boa pergunta. Mestre de amor. É como se fosse, como que eu poderia dizer para você? Imagina um banquete onde tem várias iguarias. Aí você fica assim, mas qual que eu vou primeiro? Nesse momento surge o quê? A indisciplina, né? Porque em vez de você pegar uma coisa de cada vez, você quer encher todo o prato a ponto de se perder através do impulso. Então, o amor é como se fosse um banquete. Então, Messi pode representar esse banquete que Deus nos oferece, para que através desse banquete nós saibamos sermos saciados. E pode também significar primícias, ou seja, o amor em primeiro lugar, antes de tudo. Podemos fechar? Na capa desse livro, né, que são várias edições, está um ramalhete de rosas, de flores. Mestre também pode significar uma colheita de coisas boas. Tá? Uma colheita de coisas boas. Vamos realizar a messe hoje em nosso campo. Nós vamos colher hoje em nosso campo aquilo que nós semeamos. Então, messe de amor representa também essa colheita daquilo que nós estamos semeando. Pode ser. Mas tem vários significados. Pode ser o banquete, que pode ser a colheita, que pode ser. Ou seja, aquilo que o Pai oferece com amor. Bom, gente, vamos encerrar. O tempo já passou. E vamos convidar agora o Telmo para trabalhar a segunda lição da noite com o livro Os Prazeres da Alma, dando continuidade à lição para falar sobre naturalidade. Boa noite. Boa noite é onde eu parei, entendeu?